Bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas que me ouvem. O tema do sermão desta manhã é o verdadeiro avivamento. E o texto está em Ezequiel capítulo 37, que diz assim: A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: Profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E, no mesmo instante, o fôlego de vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. Havia tanta gente reunida ali que dava para formar exércitos sem medida. O verdadeiro avivamento. As igrejas hoje, na atualidade, elas podem estar cheias de avivalistas. E quantas pessoas vão atrás destes porque querem encher suas almas de palavras? Mas o verdadeiro avivamento não vem pelo poder dos homens. Avivar significa tornar mais vivo, realçar, despertar, excitar. Muitos dentro das igrejas evangélicas ainda acreditam no braço de carne dos homens, como os hebreus no passado acreditavam no braço de carne de Faraó. O verdadeiro avivamento, ele vem do Senhor. Versículo 1, a gente lê esse capítulo 37 de Ezequiel. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele veio sobre mim e ele me conduziu. Começa com o Senhor. Começa com o Senhor. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, parte A. Abacuque 3, versículo 2, parte A, diz o seguinte. Abacuque 3, versículo 2, parte A. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Realiza, Yahvé. Tá? Nós estamos diante de uma situação crítica, onde Abacuque pede novamente que Deus realize a obra.
Esta era a oração de Abacuque. O verdadeiro avivamento começa com o Senhor. É Deus que começa avivando alguém, é Deus que começa avivando um povo, é Deus que começa avivando uma comunidade. No entanto, Ele, o Senhor, quer a cooperação do homem. Ele, o Senhor, quer a cooperação do homem. Ele me fez andar, Ele me fez ver. Ele me fez andar, Ele me fez ver. Lá em Ezequiel. Ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. No entanto, Ele, o Senhor, quer a cooperação do homem. A gente tem como exemplo Neemias, antes da reconstrução dos muros. Quando chegaram aqueles homens vindo de Jerusalém, ele pergunta: como estão meus irmãos na Judéia? Como estão os meus irmãos na Judéia? E ali Deus usou Neemias poderosamente para ir e começar a reconstrução dos muros em Jerusalém. Então Deus usa homens, Deus usa pessoas. Ezequiel está vendo uma cena em que houve uma guerra, onde com o passar dos anos ficaram só os ossos e eles estão sequíssimos. E esta era a condição da nação de Israel. Depois que Ezequiel vê a situação de morte, vem a pergunta, versículo 3. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Só tu o sabes. Como era a tua vida antes de Jesus? Não era semelhante a este vale, cheio de morte? Observe o que diz lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas o Senhor, antes da fundação do mundo, já tinha se preocupado com você, já tinha te separado, já tinha te escolhido. Tá? Está escrito em João 11, 25. Vamos ver o que está escrito em João 11, 25 lá. Antes da fundação do mundo. João 11, 25 diz assim: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E esta pessoa, Deus viu a tua condição, Ele já tinha te escolhido e mostrou a tua situação para alguém, chamou alguém. E da boca de alguém você ouviu o Evangelho, ouviu de Jesus e está aqui hoje, cheio de vida, cheio de graça abundante. Mas eu te pergunto, quantos vales da morte estão ao teu redor e o Senhor está te fazendo ver? É engraçado que quando às vezes o Senhor nos mostra alguma coisa, nos mostra uma pessoa necessitada, ou nos mostra uma pessoa precisando de uma oração, ou nos mostra uma pessoa com uma enfermidade, ou nos mostra uma pessoa perdida nas trevas do pecado, nós muitas vezes, essa responsabilidade que é nossa, nós empurramos para outro, e nós vamos orar para que Deus levante alguém para ajudar essas pessoas. Ora, se Deus te mostrou, porque Ele quer que você ajude. Quantos vales da morte, quantos vales de ossos secos Deus tem te mostrado? E o que você tem feito em relação a isso? O verdadeiro avivamento vem do Senhor, mas Ele usa pessoas, seres humanos. O verdadeiro avivamento vem do Senhor, mas outra pergunta Ele pode estar te fazendo. E essa outra pergunta está lá em Isaías capítulo 6, quando morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor e Deus pergunta: quem eu enviarei para falar para essa nação? E Isaías diz: envia a mim. Quem eu enviarei?
Pode ser essa pergunta que o Senhor está te fazendo. O verdadeiro avivamento vem do Senhor através de homens. O verdadeiro avivamento vem pela pregação da palavra, versículo 4 de Ezequiel 37. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Fala, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E é o Espírito do Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mediante a pregação da palavra. Palavra, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos no mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo estava preso naquele momento, mas ele disse: orem por nós. Então, o verdadeiro avivamento vem pela pregação da palavra. Tito capítulo 1, versículo 3. E em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. E nós vamos lá para o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu gosto muito desse versículo de Hebreus capítulo 1, versículo 3. 1, 3. E ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pela palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Palavra. Tá? É pela palavra que a pessoa é liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas o Filho, se o Filho quiser te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele usa os teus servos usando a palavra. Entendimento errado de avivamento, culto de muito grito, manifestações de dons, enchimento de alma. Como as pessoas são iludidas por isso? Grandes pregadores, grandes profetas, são pessoas que trazem adivinhações dentro das igrejas, são manifestações do Espírito Santo onde pessoas se arrastam pelo chão. Isso não é avivamento, gente. Isso não tem nada de avivamento, isso é enchimento de alma. Isso é o homem não controlando a sua própria alma. Tá? Aí sai fogo pelos olhos dos pregadores. Este é avivado, este tem poder. E aí quando a pessoa não sente nada, né? Ele diz: eu não estou sentindo nada. Esse pastor não tem unção, esse pregador não tem unção. Muitas vezes ousamos pensar ou falar isso da palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que aviva. Deus usa os seus servos, mas é mediante a palavra que vem o avivamento. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder, no grego dínamos aqui, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, grego martiro ou mártiros, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, recebereis poder. Não é poder para se arrastar pelo chão, para gritar, para latir que nem cachorro. Não é poder para isso, é poder para ser testemunha. Porque no primeiro século da igreja cristã, ser cristão era sinônimo de morte. Você tinha que testemunhar, você tinha que falar, você tinha que pregar, você tinha que ensinar, você tinha que viver como Cristo viveu. Como até hoje tem, né? E muitas pessoas esquecem disso. Então isto era ser testemunha, isso significava ser mártir, isso significava morrer. E recebereis poder ao descer sobre vós, dínamos, e sereis meus mártiros, testemunhas. Isso é poder, gente. Versículo 5, assim diz o Senhor, Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor fará entrar naqueles ossos o Espírito. O Senhor fez entrar naqueles ossos o Espírito e eles viveram. Não é assim? O que você está fazendo? Se enche de poder? Está buscando poder, dínamos? Então comece a evangelizar.
Comece a ensinar a palavra de Deus. Comece a mostrar versículos bíblicos. Comece a orar por pessoas. Comece a ler a palavra, orar a palavra de Deus. Isto é avivamento, tá? O que você está fazendo? Se enchendo de poder, a alma ou o espírito? A alma vai te fazer trabalhar para ti mesmo. E como tem pessoas trabalhando para si mesmo, não é? Ganhando dinheiro em nome de Deus, em nome de uma instituição humana, ganhando dinheiro em nome de um dom que Deus dá para eles para trabalhar para o reino, para trabalhar para o crescimento do corpo. Estão trabalhando para si, estão enriquecendo. Isso não é avivamento, isso não é avivalista, isso não é pessoa cheia do poder, tá? Isso nós temos que observar. O verdadeiro avivamento também soma, ele não divide. Versículo 6 e versículo 8, observem aqui. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entenderei que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Então o verdadeiro avivamento soma e não divide. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. O interessante é que a palavra somatos, ou soma na língua grega, é corpo. Cada membro no seu devido lugar, fazendo a sua parte, somando. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, a igreja, do qual ele é o cabeça. E o corpo funciona bem se todos os membros estiverem bem fazendo a sua função. No verdadeiro avivamento existe união. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 a 17. Tá? União, vamos ver aqui. Então veio a mim a palavra do Senhor orientando-me. Ó, querido homem, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel, e em seguida toma outra tabuinha e escreve nela, reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha a outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. É isto, somando. Existe união e consequentemente comunhão. 1 João capítulo 13, 1 João versículo 13. O que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, que na língua grega significa koinonia, comunhão. Versículo 7. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Fala. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Fala aqui na igreja. Fala, prega, ensina na tua igreja, na tua comunidade. Não é profecia, aquela profecia estranha que não é semelhante à Bíblia, aquela profecia que eles usavam no primeiro século da igreja, onde ainda não tinha praticamente nada escrito do Novo Testamento. Nós temos a palavra de Deus fechada, a profecia fechada, e eu não posso acrescentar nada nessa profecia. E também não posso tirar. Só que às vezes muitos irmãos não ficam no nosso meio porque são avivados demais, tá? Só que eles não entendem que o verdadeiro avivamento não separa, tá? O verdadeiro avivamento não causa dissensão, o verdadeiro avivamento une, o verdadeiro avivamento uns ficam perto dos outros, tá? É isso, é verdadeiro avivamento. Soma e não divide, de acordo com Ezequiel, capítulo 37. Ah, mas eu estou avivado, cheio, então eu preciso sair para abrir uma nova igreja. Eu não concordo com a visão do pastor, ele é muito frio.
Eu sou de fogo e essa igreja é fria. Quem não ouviu essas frases antes? Essas frases são corriqueiras no meio cristão, no meio evangélico. Só que isso aí não tem nada de avivamento. Não tem nada. Isto não é ser avivado, isto é rebeldia, feitiçaria. Se Deus deu uma visão para o pastor, se eu estou naquele grupo, a igreja não é fria, é você que não entendeu o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento soma e não divide, cada membro do corpo trabalhando na sua função, cada membro do corpo exercendo o seu ministério, o seu trabalho. Eu não posso querer que a mão faça o trabalho do pé, eu não posso querer que o ouvido faça o trabalho do nariz, nem que a boca faça o trabalho dos olhos. Cada membro do corpo tem a sua função no corpo e trabalhando unidos, trabalhando juntos, frutificarão no reino, frutificarão no corpo, frutificarão na igreja do Senhor Jesus. Isto é verdadeiro avivamento. Não é sair e montar a igreja e de repente a mão não está contente com o pé, sai e abre e forma outro corpo. O olho direito não está contente com o olho esquerdo e vai embora, deixa esse sozinho. E quem não enfrentou isso no ministério? Qual pastor não enfrentou isso no ministério? As pessoas saem, as ovelhas saem, porque não se agradam do pastor, não se agradam da mensagem, porque a mensagem é fria, porque a visão é errada, não é? Porque a visão é errada. Mas neste livro de Ezequiel, no capítulo 37, nós podemos observar com clareza o que significa o verdadeiro avivamento. O que significa o verdadeiro avivamento? Soma e não divide. E é na junção, na união do corpo de Cristo que o Senhor derrama suas bênçãos para sempre. Isso a gente pode ver lá no Salmo 133, aquele salmo abençoado que todos os irmãos aí já ouviram com certeza, que diz assim: quão feliz e agradável é observar quando os irmãos vivem em fraternidade, vivem em união. É como o bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e para toda a eternidade. Aonde? Na união dos santos, na coinonia dos santos, porque o verdadeiro avivamento soma e não divide, filho e filha de Deus, soma e não divide. Somatos na língua grega, soma na língua grega é corpo, e corpo dividido é corpo morto. Tira um membro do teu corpo e coloca em um lugar. Vamos exemplificar. Tira um dedo teu e coloca em cima da geladeira e vê o que vai acontecer com ele. Ele vai, obviamente, secar, apodrecer, porque ele não está ligado ao corpo, porque o sangue não corre naquele membro. E é assim que muitos irmãos fazem, eles saem, eles se afastam porque não concordam, se afastam do corpo, se dividem do corpo e morrem. Pensam que estão sendo avivados, estão morrendo gradativamente. O verdadeiro avivamento vem do Senhor. É Ele que começa. É Ele que começa o verdadeiro avivamento. Veio sobre mim e Ele me levou. Ele me levou. Olha o que Ezequiel disse. Ele me levou até aquele vale e me mostrou os ossos. Foi Ele que me fez andar sobre aqueles ossos sequíssimos. Então o verdadeiro avivamento vem do Senhor. O verdadeiro avivamento vem pela pregação da palavra, não é por profecia, não é por língua estranha, não é por manifestação de dons espirituais, é pela pregação da palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta.
O próprio Cristo é a palavra viva de Deus, é o Logo de Deus. São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Logos, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o Cristo. Então o verdadeiro avivamento vem pela palavra de Deus, pregada pela minha boca, pela tua boca. Esse é o verdadeiro avivamento com entendimento. Bom? E Deus usa você, Deus quer usar você, Deus quer me usar. O verdadeiro avivamento soma e não divide. Soma e não divide. Traz união, traz unidade, traz comunhão e não traz divisão, meu querido e minha querida. Não seja ignorante. Não ignore a palavra de Deus. Estude-a, observe-a e veja de que forma vem o verdadeiro avivamento. A Bíblia está aí como um manual para as nossas vidas. A palavra de Deus veio para nos orientar. Olha o que diz no Salmo 119, versículo 11. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no versículo 105 diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O verdadeiro avivamento soma e não divide. Então observe a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus. E Deus com certeza vai te abençoar. Portanto, que o Deus poderoso que nos deu essa mensagem sobre verdadeiro avivamento esteja abundando com a sua graça na tua vida. E que faça viva esta palavra no teu entendimento, como está escrito em Efésios 1,18. Ilumine o teu entendimento. E assim me tire uma ignorância, assim te tire uma ignorância e nós possamos ser libertos desta ignorância. Não é? João 8,32. E nós entendamos dessa maneira que o verdadeiro avivamento vem do Senhor, que o verdadeiro avivamento vem pela pregação da palavra e que o verdadeiro avivamento não divide, ele soma, ele junta. Como é que coloco em prática essa palavra na minha vida? Primeiro lugar, voltando para a folhinha. Primeiro lugar, buscando o Senhor de todo o coração e procurando ouvir sua voz, procurando saber o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer de mim. Segundo lugar, me agarrando com a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Terceiro lugar, buscando estar unido com os irmãos, buscando somar, buscando querer estar junto com os irmãos. É assim que eu coloco em prática. Deixa eu orar pela tua vida. Amado e soberano Deus, abençoa essa querida e maravilhosa igreja que colocaste em minhas mãos para pastorear e eu oro por eles neste momento. Encha-os do teu entendimento, encha-os da tua graça e da tua sabedoria, Pai. É isto, que eles venham unir cada vez mais, que eles venham se buscar cada vez mais a tua palavra e procurar cada vez mais saber o que o Senhor quer para a vida deles e para a minha vida eu também faço a mesma oração. Pai, nós somos pó e cinza. Nós precisamos da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, hoje e sempre. Coloco diante de ti a Igreja Batista Filadélfia de Nova Bassano, uma igreja reformada, uma igreja que segue os princípios da reforma nas tuas mãos e oro por eles. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém.